Olá, muito bem! Seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Eu sou Marcos Paulo Feltrin e quero convidar você para mais um culto online especial. Tem uma palavra de fé que vai falar ao teu coração. Eu venho numa série aqui nos cultos online de quarta-feira falando sobre a oração. E nesse culto eu vou falar sobre a oração que a igreja fazia reunida por Pedro, que estava na prisão, com os seus dias contados. Eu tenho certeza que isso vai falar com você. Vamos orar depois pela família. Eu quero que você entre em concordância comigo na oração e o poder de Deus vai visitar a tua casa, vai transformar esse ambiente. Tua família será abençoada, tá bom? Para você que está distante, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para você enviar os seus pedidos de oração. Eu quero orar por você e pela tua família. Está aqui na tela o 11 960855474. Para você enviar sua oferta, faça um voto com Deus, um voto pela sua família. Para você enviar os seus dízimos também, entre em contato por esse número, que eu vou informar você sobre todas as formas possíveis para isso, tá bom? Vamos ao culto, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima. E hoje eu quero mostrar para você a força da oração na igreja, a importância que você tem que dar para um culto aqui na igreja. Tem gente que hoje parece que ficou relativizando a importância da igreja. Não preciso ir na igreja, eu oro em casa, eu não preciso estar na igreja. Bom, não é isso que a Bíblia nos ensina. É importante essa reunião, e eu chego a dizer mais para vocês, hein? Essa reunião de quarta-feira, que é o dia que a igreja se reúne para orar pelas famílias, ela é a principal reunião da semana. Vou mostrar para você aqui o porquê. Tem gente na tua casa que depende da tua oração. Tem gente na tua casa que está viva ainda porque você está aqui orando. Você acredita nisso ou não? Tem gente na tua família que está aqui ainda nesse mundo, que está prosperando, que está vencendo, porque você está orando. E às vezes você nem sabe. Então, essa oração feita na igreja em favor da família faz toda a diferença. Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente estudar isso aqui? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia. Atos é o 5º livro do Novo Testamento, capítulo 12, versículo 1 em diante. Atos, capítulo 12, do versículo 1, nós vamos começar a estudar aqui o momento em que o Herodes, que governava aquela região onde estava Jerusalém, a igreja do Senhor, do início, logo após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. O Herodes então mandou matar Tiago, que era um dos discípulos de Jesus e era um dos cabeças da igreja, um dos pastores, um dos principais. E o povo aplaudiu aquilo. O Herodes então, querendo se dar bem, querendo ganhar confirmação, querendo ganhar confiança diante das pessoas, mandou prender o Pedro. E estava planejada para próximo à Páscoa a morte do Pedro. Nesse momento, a igreja começa a orar. E a oração da igreja fez tudo mudar. Vamos ler aqui para a gente entender melhor. Começa assim o versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para quê, gente? Para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encarcerou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Preste atenção no que aconteceu. Prenderam Tiago, mataram Tiago. Os judeus gostaram. Os judeus aplaudiram. E o Herodes pensou assim: vou me dar bem agora. Vou continuar. Mandou prender o Pedro. Lembra quem eram os judeus que aplaudiram a morte do Paulo? A morte do Tiago e a prisão do Pedro? Foram os mesmos judeus que mandaram, anos antes, matar a quem? Ao Senhor Jesus. Eles estavam querendo de todos os meios possíveis impedir o avanço da igreja, o crescimento da igreja, o crescimento da obra de Deus. E aí, o governador, o homem que detinha o poder político, vamos dizer assim, empreende uma das maiores perseguições da igreja. E começa a morrer gente, e começa uma perseguição tremenda. E nesse momento, Pedro é levado para a prisão. Aqui vale a gente parar um pouquinho, para a gente trazer para os nossos dias, no momento que a gente está vivendo, e pensarmos o seguinte: quando a pessoa diz assim, eu acho que religião e política não se mistura, que não deveria se falar de política na igreja e tudo mais, se você pensa desse jeito, deixa eu te dar um alerta, você pensa como os judeus da época de Jerusalém. Porque não tinha ninguém que falasse pela igreja. Não tinha ninguém que pudesse chegar na presença do Herodes com poder político, com poder de voto, para interceder, nem pelo Tiago, nem pelo Pedro. Por isso Tiago foi morto e por isso Pedro seria a próxima vítima. Não havia quem pudesse chegar na presença do imperador em Roma para interceder pela igreja em Jerusalém. Então não restava nada à igreja a não ser a oração. Se nós temos a chance de mudar essa configuração, devemos fazer o que estiver ao nosso alcance. Mas isso é um assunto para a gente tratar num outro momento. O que eu quero focar com você aqui é no que a igreja começou a fazer agora que o Pedro estava preso. Mas antes da gente ler o versículo 5, eu queria que você entendesse a situação do Pedro. Estava preso, o governador mandou prendê-lo e foi colocado numa prisão especial, dentro de uma cela trancada com chaves. Algemas, grilhões foram amarrados nos seus braços e nas suas pernas. Para um homem que já tinha uma certa idade, eu pergunto a você, precisava de mais alguma coisa para mantê-lo preso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele ia fugir dali? Dava para você pegar uma corda, um grilhão, uma algema de aço e roer? Não dá. Então era só trancar o Pedro lá dentro e acabou. Mas o Herodes destinou 16 soldados, 4 quaternos, para que tomassem conta exclusivamente do Pedro, para que o Pedro não tivesse a menor oportunidade de escapar. Dentro da cela estavam 2 soldados sentados ao lado do Pedro, que estava amarrado. Não tinha a menor chance do Pedro sair dali. Se a igreja se juntasse e falasse assim, vamos lá na porta da cadeia protestar, não adiantaria, porque era impossível tirá-lo de lá. Se eles falassem assim, vamos arrumar um jeito, a gente pega uma tora de madeira bem pesada, a gente bate na porta da cadeia e a gente arranca o Pedro de lá. Seriam várias portas, e em cada porta haveriam vários soldados, só para impedir que o Pedro fosse resgatado. Então, olhando para essa situação, eu pergunto a você, era possível o Pedro ser liberto daquela cadeia? Sim ou não? Não. Bom, então vamos apelar ao poder político. Ora, foi o poder político que mandou prendê-lo. E estava querendo usar a morte dele para se autopromover. Não tinha onde recorrer.
Acabaram-se os recursos desse mundo, acabaram-se os recursos que os homens podem dispor. O Pedro era um caso perdido. A morte do Pedro era certa. Era questão de tempo. Assim que chegasse a Páscoa, a cidade de Jerusalém ficaria tomada de visitantes que viriam ao templo para orar, para fazer suas orações, para dar as suas ofertas, e então Pedro, na presença deles, seria morto. Quando não há o que fazer, quando você chega diante de um caso impossível, quem crê em Deus, quem vive pela fé, ainda tem uma oportunidade. Porque a Bíblia diz assim, que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Se não tem mais a quem recorrer, se não há mais recursos humanos para resolver uma situação, ainda há recursos espirituais. Você ainda pode orar. E a oração feita por um justo, nós estudamos isso semana passada, estão lembrados? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Talvez você se depare com essa situação hoje. Pensa um pouquinho. Se você diz assim, pastor, eu tenho um caso impossível. Meu filho, quem olha para ele diz assim, não tem jeito. O vício já corroeu seu cérebro. Ele já foi para clínicas de recuperação. É sair de lá, passa um tempo limpo, ele tem recaídas. O meu casamento não tem mais jeito. Entre tantas idas e vindas, nós já decidimos que não tem mais o que fazer, já tentamos de tudo e é o fim. Não tem como restaurar esse casamento. Chegou num nível que não dá mais. Minha família ruiu. Tudo aquilo que eu lutei anos para construir se perdeu. Minha vida econômica fracassou. Minha saúde está perdida. Quando tudo estiver perdido e não houver mais para onde recorrer, você ainda pode orar, porque Deus pode reverter essa situação. Diga glória a Deus, gente. Foi o que a igreja fez. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais para onde recorrer. Eu lembro de um testemunho, o pastor Jaime, o missionário, comentou acerca desse testemunho recentemente na televisão. Você sabe que eu não sou muito bom em guardar detalhes, mas foi mais ou menos assim, uma menina no Peru, isso aqui no país vizinho nosso. Uma menina estava brincando, teve uma queda, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Levaram às pressas para o hospital, ligaram nos aparelhos, coma induzido. Os médicos fizeram de tudo, fizeram cirurgia, tentaram de todos os meios que a medicina dispunha, trazer a menina de volta à vida, não adiantou. Chegou um ponto que a junta médica se reuniu com a família e falou assim, olha, ela já foi dada a ela praticamente uma morte cerebral, o cérebro já não responde mais, o pulmão ainda respira por ventilação mecânica, o coração ainda ligado por aparelhos bate, mas aqui já era. Se ela voltar a viver sem a ajuda dos equipamentos, ela vai voltar cheia de sequelas, porque o cérebro está parado. Então nós vamos liberar a visita, vocês vêm, se despedem da criança e depois nós vamos fazer o sepultamento. Você já pensou um pai ouvir um negócio desse? Você já pensou uma mãe ouvir um negócio desse? Não restava outra coisa a fazer. Doutor, não tem o que fazer, se for dinheiro eu pago. Não, senhora, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Nós não temos mais recursos. Doutor, não tem mais o que fazer? Não, para a medicina acabou, para a ciência acabou. Então era só dar um beijo na menina, preparar um belo funeral, despedir-se dela e tentar seguir a vida dali por diante. Era o que restava para todos. Só que nós que somos de Deus sabemos que quando esgotam-se os recursos desse mundo, nós ainda podemos orar, e a oração feita por um justo pode reverter qualquer situação. Amém, gente? Deus pode tudo. Diga, Deus pode tudo. Olha o que aconteceu no versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Lê comigo agora. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha a importância de você vir à igreja orar. Olha a importância de você se reunir com a igreja para orar. Você que diz assim, que nada, eu oro em casa e está tudo certo.
vai. Deve estar tudo certo com você. Para você que diz assim, eu não vou à igreja, eu não preciso de igreja, eu falo com Deus e Deus me atende. Sua vida deve ser uma maravilha. Porque até o Pedro precisava de uma igreja reunida para libertá-lo de uma prisão. Olha a importância de você vir quarta-feira aqui, fazer corrente de oração pela tua família. Olha a importância de você se reunir aqui para buscar a Deus. A igreja, vendo que não tinha mais o que fazer, se reuniu e começou a orar. Senhor, livra o Pedro. Senhor, salva o Pedro. Senhor, o Pedro é o nosso pastor. Se o Pedro morrer, o que vai acontecer com a gente? Senhor, tem misericórdia. Senhor, manda o teu anjo lá na prisão. Senhor, faz um milagre acontecer. O Senhor disse que o que é impossível para os homens, e essa situação é impossível para a gente, é possível para Deus. Então nós cremos. E estava todo mundo orando o tempo inteiro. A oração não foi feita um dia. A oração foi feita de forma contínua. Pelo Pedro a Deus, desde o dia da prisão até o dia da morte dele, que seria após a Páscoa. Essa família do Peru ligou para o pastor da nossa igreja lá e disse: pastor, a situação é essa, não tem o que fazer. O pastor disse assim: eu vou orar, vamos orar agora. Fez uma oração com a família pelo telefone: ó igreja. E ele disse assim: essa noite a tua filha vai levantar. Em nome de Jesus, essa noite a tua filha vai levantar. Era mais ou menos 3 horas da manhã, começou uma gritaria no hospital. A menina, misteriosamente, se levantou e começou a conversar com todo mundo. Os médicos ficaram atônicos. Como é que é possível isso? Não tem como, isso aqui ou é milagre ou é mistério. E mistério é milagre, né? Milagre é mistério, não dá para explicar. A menina se levantou, os médicos chamaram a família, disseram: olha, nós não entendemos o que está acontecendo, vamos deixá-la um pouquinho mais sobre repouso aqui, sobre observação, porque isso aqui pode ser alguma coisa estranha, desconhecida, a gente não sabe, porque não era para ela estar acordada. Resultado de tudo isso, poucos dias depois, desentubaram a menina, desligaram os aparelhos e ela voltou para casa viva e em perfeito estado de saúde. Nenhuma sequela. Não afetou fala, visão, audição, memória, nada. A menina está bem. Diga glória a Deus, gente. Esse é o resultado da oração na igreja. A igreja se reuniu e começou a orar pelo Pedro. Olha o que aconteceu quando isso foi feito. Versículo 6. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha só, dentro da cela, o Pedro estava preso a 2 grilhões, 2 cadeias, tinham 2 soldados e tinham 2 do lado de fora protegendo a porta, mais os outros 12 que andavam em volta da prisão para garantir que Pedro não saísse de lá. Olha o que Deus fez, versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Imagina a cena. Está o Pedro lá sentado. A essa altura, eu imagino que o Pedro já tinha até se conformado com a situação. Sim ou não? Olha, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me permitiu pregar, fazer tua obra, vivi muito bem esses anos, contribuí para a pregação do Evangelho, pastoreei a igreja. Agora o Senhor vai levantar outro para continuar o trabalho. Vai lá o Tomé, o Barnabé, o Bartolomeu, os outros vão continuar. E a obra é do Senhor, o Senhor vai fazer as coisas boas acontecerem. Eu só quero entrar no gozo do meu Senhor, junto com Estevão, junto com Tiago, junto com os demais que já estão lá. Quero ver Abraão, aquelas ruas de ouro, aquelas coisas maravilhosas. O Pedro já devia estar se preparando para esse momento, sim ou não? Não tinha mais o que fazer. De repente aparece uma luz na frente dele.
Um ser aparece, toca o do lado e fala, levanta rápido, vamos. O Pedro, sem entender muito o que estava acontecendo, se levantou, não tinha mais nada prendendo a mão dele. Aí ele foi andando para frente, a porta se abriu, ó, versículo 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava ser alguma visão. Quer dizer, o Pedro não sabia se ele estava sonhando, se ele estava delirando, se eram os calafrios da morte se aproximando, ou se aquilo era verdade. Mas ele estava andando, seguindo o anjo. Versículo 10, e quando passaram pela primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Nesse momento, Pedro se viu livre, o anjo se afastou, ele olhou, ele estava no meio da rua, distância de um quarteirão da cadeia, livre, em liberdade, e ele disse assim, foi Deus mesmo. Aconteceu. Isso aqui foi o anjo que Deus mandou para me livrar de Herodes e da morte, que o povo queria me matar. O que o Pedro faz agora? Ele corre para casa. Ele vai para a casa de Maria. A casa de Maria naquela altura era a igreja. A igreja estava reunida lá. Só que quando ele chega naquele lugar, a igreja tem uma surpresa. A igreja estava orando pelo Pedro continuamente. Sim ou não, gente? Sim ou não? A igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. A igreja orava para quê? O que você acha? Pedro está preso. A igreja estava orando para quê? Para ele morrer logo? Para a morte não ser tão cruel? Não, a igreja estava orando para ele ser liberto. Só que deixa marcado, não precisa nem abrir não, ó, põe na tela para mim aqui, 1 Coríntios 2,9, não precisa nem abrir. Só coloca na tela aqui para mim, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o que diz lá. Não sai daí de Atos, não. Olha lá, põe na tela aqui. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus preparou para mim e para você, nós ainda não vimos, não ouvimos e nem imaginamos. Deus preparou algo novo para a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Sabe qual é o problema de muita gente na oração? É querer ensinar Deus a trabalhar. Tem muita oração que não é respondida porque a pessoa parece um GPS querendo orientar a Deus o caminho a seguir. Tem gente que vai orar e fala assim, Senhor, olha, o Senhor tem que fazer isso aqui. Patrão, né? É patrão. Deus virou servo e você é o patrão. Senhor, o Senhor tem que agir aqui. Senhor, tem que acontecer aquilo ali. Senhor, na vida do fulano tem que mudar isso. Olha, o Senhor tem que salvar ele, o Senhor tem que libertar ele tem que mudar a cabeça dele. O meu marido tem que parar de ser assim para ser assado. A minha mulher tem que deixar de ser essa pessoa e se transformar numa outra pessoa. E a pessoa vai dando dica, vai dando direção, vai traçando um caminho para Deus andar. Dá certo um negócio desse? Sabe por que não dá? Porque o que Deus preparou para você, você não sabe ainda. Teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram e nem chegou à tua mente, ao teu coração, nem imaginação. A igreja estava orando para Pedro ser liberto. Talvez a igreja estivesse orando assim, Senhor, muda o coração do Herodes. Senhor, vai lá no STF, não sei nem se tinha STF naquela época. Vai lá no juiz, vai lá no delegado, vai lá na polícia, faz com que aqueles soldados soltem o Pedro, sei lá.
Ninguém nunca imaginou que um anjo entraria na prisão, que os ferros se soltariam sem mais nem menos, que as portas se abririam sozinhas e que o Pedro ficaria livre. Quando você for orar, você tem que orar pela fé com base no que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, creia e ore porque a tua casa será salva. Agora, como isso vai acontecer, você não sabe, eu não sei, só Deus é quem sabe. E talvez você fique orando e falando, Senhor, meu marido tem que parar de beber. Não, ele não vai parar. Não agora. Porque talvez você está orando, querendo dar ordem para Deus. Senhor, faz o meu marido parar de beber. Mas Deus falou que salvaria o teu marido. E tem gente que se for atendida nesse pedido e o marido parar de beber, a pessoa fala, graças a Deus, meu marido é tão gente boa, pastor. Olha, não faz mal a ninguém. É uma criatura maravilhosa. Tá bom, ele pode não beber, ele pode não ter vício, ele pode ser um ótimo marido, mas se morrer agora vai para o inferno. Porque ele não está salvo. E a palavra de Deus é, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu, tua casa. Ore pela salvação da tua família. Pastor, quando vai acontecer? Nós não sabemos. Como vai acontecer? Nós não sabemos. Mas você ora com base na promessa de Deus, sabendo que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Ninguém imaginou que aquilo fosse acontecer, nem o Pedro. Aí no versículo 12 diz assim, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam como, gente? Reunidos e oravam. A igreja estava reunida. E fazia o quê? Orava. A igreja tem que estar reunida em contínua oração. Você tem que colocar isso como um propósito para você. Quarta-feira eu tenho um compromisso com Deus, com a minha igreja e pela minha família. A minha família depende do que eu vou fazer aqui hoje. Se eu não orar, a minha família não se liberta. Tem gente na tua casa que está presa no vício. Tem gente que está presa na prostituição, no homossexualismo, e depende da tua oração. Se você não orar, se você não se reunir com a igreja para orar, a libertação não acontece. A igreja estava na casa de Maria, porque não poderia alugar um prédio como nós fazemos, construir um prédio como nós construímos, porque naquela época a igreja estava sendo perseguida. Mas na casa de Maria, improvisaram uma igreja e começaram a orar, a buscar a Deus, a clamar, a interceder pelo Pedro. O Pedro foi para lá. No versículo 13 diz assim, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Ô menina, viu? A menina saiu lá e falou, quem é? Sou eu, ô Rode, sou eu, Pedro. Ah, o Pedro, ao invés de abrir a porta, ela correu lá para dentro, pessoal, o que foi, menino? O Pedro está aí. Olha a resposta deles. Eles disseram, estás fora de ti. Ninguém acreditou na menina. Quando a menina chegou com a notícia, pessoal, vocês não sabem quem está aí. O Pedro está aí. Menina, você está maluca, tadinha. Acho que ela está emocionada, coitada. Deixa ela para lá, vamos continuar orando aqui. Deus, liberta o Pedro. E o Pedro estava lá, liberto. Ninguém entendeu nada. Porque estava todo mundo esperando que fosse acontecer de um outro jeito. Olha o problema de quando você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. O que Deus preparou para você, teus olhos não viram ainda. Teus ouvidos não ouviram ainda. Você nem sonhou com isso ainda. É algo novo, é algo diferente. Eu dei o exemplo aqui, o testemunho dessa menina lá do Peru que ressuscitou, né?
Talvez você diga assim, eu conheço alguém que está nessa situação, vou orar também. Será que com ela vai acontecer a mesma coisa? Pode ser que o resultado final seja igual e o meio seja completamente diferente. Só que quando a gente fica orando, querendo ensinar Deus a agir, a gente fica focado numa coisa e Deus está trabalhando em outra. A igreja estava tão focada na oração pelo Pedro, que quando Pedro já estava liberto, eles nem se deram conta. Porque esperavam o agir de Deus de outra maneira. Quando a menina chega e fala, pessoal, Pedro traiu, eles falaram assim, olha, ela está fora de si, coitada, ela deve estar emocionada. E eles diziam assim, deve ser o seu anjo, você deve ter visto uma assombração, mas olha o versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram a porta, viram-no. E o que aconteceu com eles? Se espantaram, tomaram um susto, foram surpreendidos. Sabe o que eu queria trazer para você como uma mensagem para o teu coração hoje? Você tem que perseverar na oração. Você tem que se reunir com a igreja para orar por você e pela tua família. Mas você não tem que querer ensinar Deus a agir, falando como é que Ele tem que fazer, onde Ele tem que ir, como Ele tem que tocar, como Ele tem que mudar, como a pessoa tem que ser, não. Ore com base nas promessas de Deus, ore com base na palavra de Deus, expulse os demônios, mande o mal embora, persevere nisso, determine a tua família mudada e se prepare porque Deus vai surpreender você. Se prepare porque o que Deus está preparando para você e para a tua casa é algo novo, que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram e que não chegou nem ao teu pensamento, nem à tua imaginação. E quando chegar a tua vitória, você vai ser pego de surpresa, vai te surpreender e vai te fazer bem. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus, gente. Pega essa palavra para você, coloque essa palavra no teu coração e você vai ver a mão de Deus operar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Vocês já entregaram a rosa da semana passada para queimar? Quem não entregou a rosa, entrega aí as obreiras. Nós vamos colocar aqui no altar para com o fogo da oração queimá-la. Coloque aí em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu vou entregar outra rosa para você. E aí você vai levar. E você de casa, vem aqui preparado para você pegar a tua rosa e levar para orar na tua casa. Essa rosa eu entrego. E todos os dias você vai fazer uma oração com ela na tua casa. Todo dia você vai passar em cada cômodo e vai orar. Meu Deus, eu estou orando segundo a tua palavra. Eu quero a salvação, eu quero a libertação, eu quero a mudança dessa pessoa. O caminho, o meio, o modo como isso vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor não falha nas suas promessas. Eu creio no milagre. Amém, gente? Depois você volta lá e coloca no lugarzinho dela. Quarta-feira que vem, daqui 7 dias, você traz essa rosa e nós vamos colocar no altar e queimar com fogo. Cadê a rosa? Vamos entregar lá. Não, a rosa da semana que vem. Essa rosa vai estar no altar, no fogo da oração ela é queimada e depois é queimada com o fogo físico. Pegue a sua rosa, segure ela aí com você, com toda a sua fé que nós vamos entrar em oração. Cante assim comigo, olha. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas
a Deus entregar meus problemas, a Deus abençoar minha família, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Cante: eu vou levar meus problemas, a Deus, entregar meus problemas, a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Diga: eu creio no poder, Feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu venho agora na tua presença usar o teu poder para exigir que todo mal saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família. Diga: demônio, eu estou mandando, eu estou ordenando, pegue agora todo o seu mal e vai embora. Sai da minha casa. Vamos encosto, vamos coisa mandada, vamos coisa das trevas, vamos espírito do inferno que ganhou oferenda, que ganhou trabalho, que entrou na casa, que entrou no lar, na vida, na família dessa pessoa, para destruir a vida dela, para acabar com o relacionamento conjugal. Demônio que coloca frieza no casamento, demônio que faz a pessoa viver com depressão, que faz a pessoa viver à base de ansiolítico, que faz a pessoa viver à base de tranquilizante, de calmante, que não deixa essa pessoa se levantar, que não deixa essa pessoa vencer, que não deixa ela ter ânimo para viver, para trabalhar, para estudar, para crescer. Eu estou lhe amarrando agora, encosto, eu estou lhe mandando agora, diabo, pegue todo o seu mal e vai saindo dessa vida, pegue o seu mal agora e vai saindo da casa, do lar dessa pessoa. Aonde estiver um mal alojado, aonde estiver um mal escondido, vai ter que sair agora. É na autoridade, é na força, é no poder do nome de Jesus Cristo que nós ordenamos. Encosto, vai embora. Demônio, vai embora. Maldição, vai embora. Coisa mandada do inferno, vai embora. Sai agora. Demônio que colocou aquela pessoa para baixo, que fez aquela pessoa ficar presa numa ideologia satânica, numa ideologia maligna, que não deixa essa pessoa se levantar e ser feliz. Eu te amarro, eu te repreendo, eu te amaldiçoo e eu digo: saia, 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 todo mal. Diga: sai da minha casa, diga: sai da minha vida, sai da minha família, agora, em nome de Jesus, saia e não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos aos céus. Levante essa rosa também aos céus. Nosso Deus amado, nós colocamos a nossa casa no teu altar. Senhor, nós colocamos a nossa casa nas suas mãos. E te pedimos, ó Deus, consagra essa rosa. Coloca nela, meu Deus, o teu poder. Coloca nessa rosa a tua unção. Quando essa rosa chegar na casa dessa minha irmã, desse meu irmão, o poder de Deus chegará com ela. O mal será desfeito, despedaçado. Os demônios que estiverem agindo na vida, na casa, no lar daquela pessoa, aquela influência negativa que faz a família viver brigando, que faz a pessoa viver revoltada, em guerra, xingando, palavras feias, falando negativamente. Meu Deus, aquele mal será atraído sobre essa rosa.
E na próxima quarta, quando essa rosa for trazida a esse altar, o fogo de Deus queimará o mal. O fogo de Deus desfará o mal. E essa família será salva, transformada e liberta, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Ore pela tua casa agora. Faça a oração pela tua família nesse momento. Cite o nome dos seus familiares e diga: meu Deus, eu estou abençoando a minha família em nome de Jesus. Você de casa, faça o mesmo. Ore aí na tua casa. Levante suas mãos e diga: esse lugar é do Senhor Jesus. Essa casa está sendo consagrada ao meu Deus. O diabo não vai tocar na minha casa. Diga isso. Diga com fé: o diabo não pode tocar na minha família. Satanás e os seus demônios não podem encostar as mãos nos meus familiares, porque a minha família é do Senhor Jesus. Diga: a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Diga: os meus filhos são herança do Senhor Jesus. O mal não pode enxergá-los. Eu estou salvando pela fé a minha família. Eu estou abençoando pela fé a minha casa. Abençoe a tua casa agora. Diga: meu Deus, a minha família pertence a ti. O mal não pode tocá-los. Os demônios não podem tocá-los. Os espíritos imundos não podem tocá-los. Assim como o Senhor enviou os teus anjos na prisão e salvou a Pedro, meu Deus, envia os teus anjos agora sobre a casa, sobre a família dessa pessoa, para salvar, para curar e para libertar em nome de Jesus. Creia, os anjos de Deus estão trabalhando em nosso favor. Há anjos de Deus visitando a tua família hoje. Creia nisso de todo o seu coração. Manda, Senhor, um dos teus serafins. Manda, Senhor. Manda, Senhor, um dos teus serafins. Manda, Jesus. Manda, Senhor. Peça isso para Ele. Manda, Jesus. Manda, Senhor, um dos teus serafins. Manda, Senhor, um dos teus serafins. Manda, Senhor. Manda. Que Ele traga uma brasa viva. Que Ele traga uma brasa viva. Tirada do altar. Tirada do altar. Manda agora, Jesus. Manda agora pra me purificar. Quero ver os serafins voando. Quero ver os serafins voando e exclamando: Santo é o Senhor. Usa-me, prepara-me, quero te ouvir. Vejo os teus serafins voando sobre ti. Vejo os teus serafins trazendo bênçãos para mim. Vejo os teus serafins voando sobre ti. Diga isso: eu vejo, Senhor. Vejo os teus serafins trazendo bênçãos para mim. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu poder e pela tua unção na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.